Botafogo 2, Bragantino 0, ótima vantagem do Fogão adquirida aí no primeiro jogo, né, que teve aí um sustinho no começo do jogo, 15 minutinhos de pressão do Bragantino e o Botafogo não atacava, não jogava, a gente conseguiu fazer um gol ali e achar uma tranquilidade, fazer o segundo gol, garantir o resultado, quase fez mais 2, 3, né, seria, eu acho que o placar mais justo seria um 4-1 nesse jogo, porque teve uma boa chance ali no finalzinho do jogo com o John, o Bragantino, fora a boa chance no começo do jogo, acho que um 4-1 seria justo. O Botafogo agora foi com uma boa vantagem de 2 gols de diferença para o jogo de volta em Bragança Paulista, né? O Botafogo vai forçar aí com esse resultado o Bragantino a sair para o jogo, aí buscar uma virada heróica e aí os espaços vão aparecer. Tenho certeza que o Botafogo vai achar bons contra-ataques, boas transições rápidas com passes longos do Marlon Freitas para o ataque do Vitinho, do Cuiabano, do Arthur Savarino em velocidade para conseguir fazer aí um gol e matar de vez, liquidar a fatura contra o Massa Bruta, contra o Red Bull Bragantino. Bom, temos aqui ESPN, temos aqui Band Esportes, Rica Perrone e muito mais. Tá? Vamos partir pro vídeo, depois a gente conversa aí. Amanhã teremos mais conteúdo, estou aqui gravando já o Troca de Passes, tem também a live do Wallace Borges e muito mais conteúdos para vocês. Mas esse vídeo aqui é para fechar a noite e amanhã de manhã tem mais conteúdo, mais vídeo para vocês. Bora pro vídeo, depois a gente retorna. Semana de Copa do Brasil que foi aberta hoje com o duelo Botafogo e Red Bull Bragantino. O Fogão venceu em casa. Logo aos 15 minutos, boa troca de passes do Glorioso, que terminou nesse belo gol de Montoro. Esse menino é especial. Ele não é bom. Bom é o pão de queijo aqui da lanchonete. Ele é especial. Que referência. Montoro é um jogador diferente, hein? Também acho. Ainda no primeiro tempo, Barbosa roubou a bola no campo de defesa e avançou até completar o cruzamento de esquerda. 2-0 Botafogo, bela jogada do zagueiro. Olha só. E só não foi mais... Não, aí eu replay, né? A testada bonita. Só não foi mais porque o Cleiton salvou o chute do Arthur Cabral. E depois o Natan Fernandes. Tem encorpado, né, o Botafogo do David Ancelotti, né? Num momento importante, né? Se começar uns mata-matas, esse é um, por exemplo. Ó, mais uma bela defesa do Cleiton. Ficou nisso, 2-0. E é contra o Red Bull, leva 2 vezes a minha torcida. Dito isso, parabéns, Fogão! Pau neles, porque aqui é Ferrari. Parabéns, Botafogo, 2-0 em cima do Red Bull, que já foi Bragantino e hoje é apenas uma lata de energético, fingindo que está mantendo as cores e tradições de um clube de futebol. É apenas um projeto comercial de marketing, do qual eu desprezo profundamente e torço contra. Estou muito feliz. Já torceria para o Botafogo se fosse contra o Bragantino, porque é um time grande do qual me alimento aqui, né? E torço, como sempre torci pelos grandes, e fico muito feliz quando é contra o Bragantino. Eu torço quase que... Não, para argentino também, aí já é muito, né? Aí não, né? Bragantino e Argentino, aí eu sou Bragantino. Mas dito isso, minha diretora, se bem que Áustria e Argentina, mas também não tenho nada contra a Áustria. Enfim, rapaziada, muito boa noite a todos. Estou assistindo aqui durante a live, então várias vezes vocês vão me ver olhando pro lado, mas o Grêmio tá jogando aqui contra o Fortaleza, tá ganhando 2-1 o Grêmio. Eita, 2-1 pro Grêmio. E só porque eu não tava vendo. Talvez se o Grêmio tenha feito 2-1, se eu liguei a televisão agora e o Grêmio começar a tomar a virada e começar a perder, eu desligo a televisão, porque o problema sou eu. Né? Tá 2-1 pro Grêmio. Os gols de Bright White para o Grêmio, né, que fez 2-0 muito rapidamente em 15 minutos, tomou o gol do Daverson agora há pouco, então tá 2-1 para o Grêmio. Então de vez em quando eu vou dar uma olhada para a direita aqui, não acho que eu estou, né, desqualificando os seus comentários aqui no chat, eu estou apenas observando aqui o jogo do Grêmio, mas vamos fazer essa live aqui falando da rodada, falando de tudo, de futebol, da porra toda. Vou falar de Fluminense também, porque alguns influenciadores do Fluminense ficaram chateados pra caralho comigo, pelo que eu falei ontem lá sobre os influenciadores do Fluminense de maneira geral e tal. Posso falar disso também e falar da vitória do Botafogo, obviamente, que foi muito boa, deu-lhe uma bela de uma caceta no Bragantino, porque foi letal, tá? O Botafogo venceu o jogo porque foi letal, mas algumas coisas no jogo do Botafogo me chamaram muita atenção hoje. Primeira coisa, estatisticamente, o jogo tem 50% de posse de bola para os dois lados, um número semelhante de finalizações, semelhantes de defesas de goleiro, semelhantes até de escanteio, um pouquinho mais para o Botafogo, mas oportunidades de gol criadas, 4-0 para o Botafogo. Então, nós tivemos um time que teve a bola,
que não soube que não soube se defender tão bem quando precisava e que foi pouco letal contra um time que foi extremamente letal quando teve as oportunidades e criou oportunidades claras para conseguir matar o jogo. 2-0 mata o resultado? Não mata porque é um Copa do Brasil, como eu sempre falo, mata-mata, um jogo, um pênalti, um cartão vermelho no começo do jogo, muda absolutamente tudo e os cenários são completamente alterados, né? Mas, a grosso modo, você sai com 2-0, é muito bom resultado, acho difícil que o Bragantino reaja e acho que o Fogão vai se classificar sim na Copa do Brasil, merecidamente pelo bom jogo que fez hoje. Destaque, o John quando precisou, foda, pra variar, o Montoro jogou uma boa partida, o Savarino jogou uma boa partida, o Marlon Freitas sempre joga uma boa partida, Barbosa nem se fala, fez até gol hoje, Cuiabano hoje, bom jogo, Vitinho, bom jogo, e principalmente, me chamou mais atenção, o Botafogo, cara, ganhando o jogo de 2-0, e aí méritos para o Ancelotinho, ganhando o jogo de 2-0, era absolutamente comum você ver o Botafogo no campo de ataque com os dois laterais e o Barbosa. O Botafogo atacava com 128 pessoas, e aí só era para ter 11. O Botafogo tá jogando fora do regulamento. Alguns posicionamentos ofensivos do Botafogo constrangem o adversário, é um negócio de você se impor de uma maneira do caralho, do tipo, tá 2-0 pra mim, mas quando eu tenho a bola, eu vou com os 11 no teu campo. Eu não vou com 2 eu vou com os 11 no seu campo. E eu não tô preocupado com o contato, eu vou deixar 2 aqui atrás e é o suficiente pra você não vir. Ele intimida pela personalidade de dominar o jogo, que é uma coisa que eu cobro pra caralho de time grande, que eu acho que time grande tem que ter o protagonismo do jogo, especialmente quando for em casa. Time grande não pode dar a bola pro adversário dentro de casa e ficar ele tentando jogar por uma bola, isso não existe. Os times que fazem isso, como o meu São Paulo às vezes faz, eu acho uma merda. E o Botafogo hoje se propôs de forma muito clara do tipo, nós vamos trocar tapa aqui, eu sei que você também tá bem, mas quem manda aqui sou eu, o jogo é meu, e quem vai decidir aqui o ritmo do jogo sou eu. Então, o Botafogo fez tudo o que se espera dele, né, para conseguir o resultado dentro de casa e fez um resultado merecidíssimo. Parabéns ao Botafogo. Acho que a vaga está bem encaminhada. Tem algumas coisas ali do Ancelotinho, você já percebe ali um filhote de Ancelotti, porque o time do Real Madrid é um time muito letal, né? Sempre foi, né? Não comparando, porque obviamente você não pode comparar o que se tem no Real Madrid com o que você tem no Botafogo, não tem a menor comparação, né? O Real Madrid você tem dinheiro ilimitado, elenco ilimitado, no Botafogo você não tem isso, né? O Botafogo poderia ter feito o terceiro gol e matado hoje? Poderia, mas, cara, não tem nenhum motivo para você acreditar que o Botafogo não vai jogar um bom jogo no jogo de volta. A classificação tá aberta, mas é muito mais pro Botafogo, é 80-20 hoje pro Fogão. Para se classificar é muito importante a Copa do Brasil, já que o brasileiro tá ficando difícil pro Fogão, e foi um grande resultado, mas a maneira de se impor e a maneira de não ficar fazendo gracinha com a bola e tentar matar o jogo é muito clara, que é uma característica que o Ancelotti talvez traga do pai dele, porque o time do Real Madrid é muito letal. O time do Real Madrid é um time que não fica cozinhando a bola no ataque, né? Nos últimos anos, o Real Madrid, quando ele tem a bola, ele corre na direção do gol para fazer o gol. E o Botafogo, hoje, as bolas que teve, muito rapidamente ele tentou finalizar a jogada, jogando de um lado pro outro e tal, para tentar chegar na área e fazer a finalização. É um dinizismo um pouco ao contrário. Ele pode até dar mais posse de bola para o adversário, mas quando ele tem a bola, ele tenta o gol e não tocar a bola ou preservar a posse de bola. Então acho que o Botafogo hoje mostrou um futebol que ele não mostrou contra o Corinthians, né? Até no primeiro tempo até conseguiu, mas de maneira geral, no jogo todo, o Botafogo foi equilibrado, foi letal, levou 4 chances claras de gol contra o adversário, contra nenhuma chance clara de gol do Bragantino. Teve chance de gol, mas não chance clara, e é merecedor, absolutamente elogiável, e o torcedor do Botafogo hoje acho que tem um alívio, né? Depois de ter assistido o jogo contra o Corinthians e ficado meio preocupado, eu acho que hoje ele fala, porra, foi legal, hoje, né, ganhei e joguei bem, não tem motivo para nenhum tipo de queixa nem nada. O Botafogo foi muito bem hoje, gostei. Não é o Botafogo, como eu falei aqui outro dia no vídeo, os botafoguenses até ficaram meio assim, falaram, pô, mas como assim um time para daqui a um ano? Cara, é um time que se der certo agora, é do caralho, mas esse time não foi feito para dar certo agora. Você não contrata o Montoro para ele chegar de imediato e arrebentar. Você contrata o Montoro para ele jogar bem, se adaptar e tal. Daqui a um ano ele vai estar indo no auge. Você contrata alguns jogadores ali para você, por investimento, né? Você coloca jogadores de baixo, de investimento médio, de 5 milhões de euros e tal, que não são soluções, para que daqui a um ano ele seja a solução e você monta. Você acha que o time de 2023 do Botafogo, sem os reforços pontuais que vieram, sabendo quem vingou e quem não vingou, o Botafogo teria sido campeão em 24? Não teria.
O Tiquinho não faria o que o Igor fez. O ponta-direita não faria o que o Luiz Henrique fez. O meia não faria o que o Almada fez. As trocas são para isso. Você monta um time, vê aonde que funcionou, onde não funcionou, fala, esse aqui espera mais um pouco, não vingou, esse aqui já vingou, bota no time titular, esse resolve o meu problema. E aí você é campeão. Então eu acho que o Botafogo tá montando um time para competir esse ano, mas principalmente para ser campeão e jogar igual 2024 no ano que vem, quando ele trouxer uma peça ou outra. Eu acho, por exemplo, que a maior peça que o Botafogo precisa buscar é um ponta-direita, porque na minha opinião, o Arthur não é um jogador que tem o valor de mercado que o mercado enxerga nele. Eu não entendo, não acho ele ruim, mas eu não consigo entender por que o Arthur é o substituto do Luiz Henrique. Eu não consigo entender, eu não acho nem, mas nem no meu sonho o Arthur é o jogador que pode entrar pro lugar do Luiz Henrique. Tipo, ou o Botafogo contratou falando, eu vou comprar um ponta-direita e deixo o Arthur para ser o reserva, tá ótimo, mas o Arthur pro lugar do Luiz Henrique, para mim, é uma loucura. Entendeu? Não porque precisa ser igual, mas o Arthur não joga 40% do que o Luiz Henrique joga. Não é que ele joga mais, não, nem 40% do que joga o Luiz Henrique. Então, não é uma coisa que me deixa confortável imaginar que esse seja o time definitivo que o Botafogo esteja montando para buscar um título brasileiro de Libertadores quando assim, por isso que eu acho que o Botafogo tá olhando um pouco mais para frente. E talvez o Fortaleza tá enchendo o saco do Grêmio ali, rapaz. Daqui a pouco vai dar meta isso aí. Então o negócio tá complicado ali. 2-0 pro Grêmio, 2 gols de pênalti. Agora que eu vi falando, 2 gols de pênalti do Bright White logo no começo, e agora o Fortaleza está pentelhando o time do Grêmio. Esse jogo do Fortaleza e Grêmio, para que você não se confunda, ele não é da Copa do Brasil, tá? Esse jogo é do Campeonato Brasileiro. É para algum jogo atrasado que eles estão refazendo ou fazendo antecipado por algum outro motivo. Eu não me atentei muito se é antecipado ou se é atrasado, mas esse jogo aqui, ele não é da Copa do Brasil, tá? Antes que alguém fale, mas o Grêmio vai se classificar para cima do Fortaleza. Não é isso. E vamos lá, gente, vamos para as perguntas de vocês, vamos resenhar aqui sobre a porra toda. Membros do canal sempre tem prioridade, superchats também. Desliga a TV, pelo amor de Deus. Vai cuidar da tua vida, ô Marcelo. Hein? Eu tenho que ver aqui, cara. Como é que eu não vou ver, irmão? Eu trabalho com essa porra, como é que eu não vou ver o Grêmio jogar? Grêmio e Fortaleza, como é que eu não vou ver o jogo? Tem que ver, cara. Não tô tendo a atenção que eu deveria, mas pelo menos olhar o jogo e tal, tem que, né? Um pouquinho tem que ter. Botafogo ainda vai no mercado para contratar ponta direita, zagueiro, volante, centroavante. Mas cara, nós estamos no mês de julho, né, cara? Nós estamos chegando no mês de agosto, daqui 3 dias. Então, ir no mercado agora para montar o time desse ano me parece uma coisa meio, não sei se é o caso, né? Eu acho que o Botafogo pode até ir no mercado buscar alguma coisa e tal, mas esse ano aqui o Botafogo vai contratar agora 3 jogadores para serem titulares desse time? Acho difícil. Acho mais fácil o Botafogo montar um jogador, contratar alguma coisa no meio do ano mais pontual e no final do ano tentar ir lá e buscar 3 soluções. Acho meio difícil do Botafogo contratar 3 titulares que mudem o jogo no meio agora, no final de julho para agosto, para conseguir reverter o cenário do campeonato. Acho meio difícil. Acho que pode vir alguém, mas eu não acho que seja o caso de se reformular, de se contratar o time nesse momento, não. Acho exagerado. Saúde do Flamengo, medíocre limitado. Cara, não conheço o suficiente para dizer isso. Obviamente, não é um gênio, né, cara? Mas pode funcionar, por que não? Arthur veio para ser reserva, saída do Júnior Santos. Então, mas o titular, então, precisa trazer, né? Porque o Arthur realmente não dá para ser o diferencial, o titular de um ponta que vai receber a bola várias vezes no jogo e ter que fazer uma jogada individual. Ele erra muito mais do que ele acerta. O Arthur, ele não é um jogador necessariamente desqualificado, ele é um jogador que tem lá a sua habilidade, ele é um jogador rápido, mas ele toma decisões muito ruins. As decisões que ele toma durante o jogo são muito ruins, cara. A maior parte das jogadas que o Arthur tem, quando é para acelerar ele passa, quando é para passar ele acelera, tem hora que ele não olha para o que ele tá fazendo, o Arthur toma decisões muito ruins. E não é um jogador de 21 anos que vai aprender a tomar essas decisões, ele já é um jogador mais velho. Então não dá, eu não consigo imaginar que a gente está falando de um jogador que vai evoluir ao ponto de chegar num momento que vai se tornar um jogadoraço. Eu não acho isso do Arthur. Realmente eu não acho isso do Arthur, cara. De verdade. Eu acho outro patamar, assim, sabe? Bom jogador, mas eu não coloco nessa lista de jogadores que vão brilhar, mudar o seu status, o seu patamar nos próximos meses. Eu realmente não acho. Acho que ele já teve essas oportunidades e não aconteceu. Chegando um ponto de respeito com a entrada do Danilo no meio, o time vai melhorar muito. Vai, eu só acho que no Brasileiro não vai dar mais tempo. O que acha da nova divisão de valores e cota de TV? Acha que o Brasil, modelo Premier League, funciona?
Cara, curiosamente, hoje eu tive um almoço com pessoas do futebol aqui nos Estados Unidos, que são do futebol brasileiro, e que estavam me falando das possibilidades de liga, etc, 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 etc. Ao mesmo tempo que está muito claro a possibilidade de liga e como funcionaria, e está realmente muito claro para os clubes, e hoje existe essa discussão, é absolutamente nítido a dificuldade que se tem de convencer os times todos a pensar da mesma maneira. É muito gritante, isso é muito fácil de você identificar. Qualquer pessoa que você conversar desse meio, que está no meio dessas negociações, essa pessoa consegue te dizer rapidamente, fala, cara, o Palmeiras não aceita determinada coisa, porque assim, o Palmeiras acha que ele não pode ganhar menos do que o Flamengo, porque segundo o Palmeiras, como eu sou mais campeão do que o Flamengo, eu mereço ganhar mais. Aí o Flamengo fala, mas esse dinheiro é um dinheiro de mídia, não é um dinheiro de resultado, dinheiro de premiação é de premiação. O que você está falando é que você é campeão, você ganha premiação. O dinheiro que eu estou discutindo é de mídia. Então aí você tem um lado, o Flamengo realmente tem um ponto. Quando você vai para o segundo ponto mas quanto menos o último colocado vai receber em relação ao Flamengo? O Flamengo fala, eu não vou ganhar só 3,5 vezes a mais do que um time pequeno. Aí talvez o São Paulo fale, não, eu acho que 3 vezes está bom. E aí você começa a entrar no imbróglio que muito provavelmente o futebol brasileiro não vai ter essa liga a curto prazo, a não ser que chegue aqui um sheik árabe suficientemente maluco de falar quanto vocês querem. Mas não é quanto vocês querem para fazer a liga. Quanto vocês querem para calar a boca? Essa é a pergunta. E a liga brasileira vai existir no dia que aparecer um cara aqui com dinheiro suficiente para sentar numa mesa e falar qual é o faturamento de vocês com direito de televisão, placa, o cara, a gente ganha, sei lá, no total aqui dá 2 bilhões por ano. Então tá bom, eu vou dar 2.500 para vocês dividirem do jeito que a gente decidir coletivamente, e eu mando no futebol brasileiro. Eu decido onde vai jogar, qual gramado que pode, qual que não pode, qual que é o horário. Eu mando, vocês só cumprem. É um patrocinador por camisa, acabou esse negócio de abadá, o jogo vai ter que ser bem feito, o gramado vai ter que ser bom, caralho. Eu decido. No dia que acontecer isso, a gente tem uma chance. Enquanto não acontecer isso, a gente não tem chance, porque simplesmente vai continuar na mão de dirigentes amadores que estão disputando para fuder o adversário e não para melhorar o futebol brasileiro. Então, esse é o cenário. Essa é a informação que eu posso passar para vocês. Uma coisa é o que pensa o presidente do Palmeiras, outra coisa é o que pensa o presidente do Flamengo, e em nenhum momento, nenhum desses dois está pensando na possibilidade de como eu melhoro o campeonato no Brasil. Os dois estão pensando como eu melhoro a minha situação de clube, como eu fodo o meu rival e como eu me reelejo na próxima eleição. Não há um pensamento, a não ser dos da SAF, que pode haver, de como melhorar o futebol. Então, a possibilidade de uma liga no Brasil, ela hoje depende única e exclusivamente dos clubes ganharem mais dinheiro. Se você chegar lá e pagar, porque estão tudo devendo até as calças, se você pagar, eles aceitam e fazem o que você quiser. Mas aí você bota bonitinho num contrato, que quem manda é o cara. É isso, tá? Você não faz, não adianta você dar na mão dos caras para resolver, porque eles não vão sentar numa mesa e chegar num acordo. Não tem a menor chance do BAP e a Leila sentarem numa mesa e falar, não, vamos pensar no que é melhor para todo mundo? Não tem, essa conversa não existe. A Leila quer fuder o Corinthians e ser campeão, e o Flamengo quer que o Vasco afunde e seja campeão. É isso que os presidentes de clube do Brasil querem hoje. Então eles não têm essa mentalidade que a gente tem de querer um campeonato forte, lamentavelmente. E quando o Ancelotti está no Brasil há uns 2 meses, já fala português melhor que o Lugano, que está por aqui há mais de 20 anos. Porque provavelmente o Ancelotti não tem mais que falar italiano todo dia, aprende mais rápido. O cara que tem que falar... E outra coisa, ele falava espanhol, né? Que é muito mais perto do português. O Lugano, além dele falar o espanhol, ele continua falando espanhol o dia inteiro. Essa que é a pica, cara. A pica não é você tá falando outro idioma, a pica é você parar de falar o seu. Eu, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu falo o meu idioma mais 90% do tempo. 95%. 5% do tempo eu tenho que falar alguma coisa em inglês. Meu sotaque não vai sair, meu inglês não vai desenrolar. Porque você fala português o tempo inteiro. Como eles continuam o relacionamento deles, a maior parte do tempo falando na língua deles, eles não precisam, eles têm mais dificuldade. Eu já perguntei isso para um jogador. Quem que foi, cara? Um jogador que já estava no Brasil há um tempo, cara, porque o sotaque espanhol dele não mudava. Quem que foi que eu perguntei? Não sei se foi o próprio Lugano. Aí ele falou assim, alguma coisa tipo, sí, pero eu não paro de falar em espanhol em minha casa, com meus companheiros, meus amigos e tal. Então o cara acaba não ganhando a fluência em português, né? Tuco Correa é o primeiro argentino sem sangue que eu conheço. É difícil um argentino sem sangue. Tem uma coisa que não dá para reclamar dos argentinos, é realmente um argentino sem sangue. Isso aí a gente tem que
combinar. Mas também tem funções, né, cara? Um jogador meia mais clássico, um jogador já é um pouco mais, já é um pouco menos, né? O Riquelme também era um jogador sem sangue, pô. O Riquelme não era um jogador que corria pra caralho, se matava pelo time, não. O Riquelme era um jogador cerebral, que tocava ali a bola de lado, fazia o jogo dele, era um maestro. Mas não era um jogador, porra, que brigava, que corria, né? Nem todo argentino tem sangue. O que quase todo argentino tem é sangue ruim. Começou nessa terça-feira e teremos jogos importantíssimos amanhã. Já vão para Botafogo e Bragantino? Deu a loja? Deu a lógica? A loja não, deu a lógica. Deu a loja do texto. Deu a loja do texto. Deu a lógica. Deu a lógica. Se a gente considerar que... Só explicando que a lógica foi a vitória do Botafogo por 2-0. Isso, exato. Né? Dando serviço, Botafogo 2, Red Bull Bragantino 0. Curioso do jogo que no momento do segundo tempo, o primeiro tempo foi de grande domínio do Botafogo, a gente já vai ver os melhores momentos, os laterais participando muito bem do jogo, o Vitinho constrói o primeiro gol, o Cuiabano constrói o segundo gol, que são marcados pelo Montoro e pelo Barbosa, 2 argentinos, mas no segundo tempo, Tomás, me chamou muito a atenção como o Bragantino não queria jogo, né? O Botafogo teve algumas chances para o 3-0 e o Bragantino começou a tirar a velocidade do jogo, tentar controlar a posse de bola sem agredir, porque como se 2-0 tá bom diante da situação que se montou ali no Newton Santos. Eu sempre falo, né? A gente já comentou isso algumas vezes. Eu acho que de 2-0 para 3-0 tem um degrau psicológico ali importante. Realmente o 3-0 é meio acabou. O 2-0, não. Ainda que seja só um gol de diferença. Mas eu acho que o 2-0 fica bem difícil para o Bragantino, que eu acho. Uma vitória nos últimos 6 jogos, né? O Bragantino na volta do Mundial não tá legal. Não vamos colocar o emprego do Seabra em risco, porque a gente sabe que a Red Bull demora um pouquinho mais para tomar esse tipo de atitude. E essa vitória do Bragantino, se foi a única, foi contra o Corinthians. Isso, que foi acidental. Acidental. O Corinthians, além de ter tido, para mim, acho que para você não... A gente não fez o programa juntos, mas é isso. O Corinthians foi muito melhor do que o Bragantino. Eu achei que houve um erro ali de arbitragem. O pênalti, para algumas pessoas o pênalti aconteceu, para mim não aconteceu, para o Bragantino. Mas independentemente desse pênalti, o Corinthians busca o empate. Isso, e depois o Bragantino faz o gol no final. Mas não foi um jogo bom do Bragantino, não. E realmente a fase não é boa. Esse menino Montoro, que estreou no campeonato, na Copa do Mundo, o primeiro jogo dele eu gostei bastante, juro. Já deu para sentir se é mais um acerto do Botafogo? Ele é bom. Ele, assim, ele tem um potencial para ser o Almada, né? Já temos os lances aí para vocês. Vamos lá, vamos ver antes. Essa é a jogada do Vitinho e o gol do Montoro. Ele tem 18 anos. Tomás, eu bati com esse menino no hotel do Botafogo lá no Mundial de Clubes. Eu achei que fosse filho de algum jogador. Eu juro para você, eu achei que fosse o filho de alguém. Mas aí eu vi que tava de uniforme e tal, falei, caramba, deve ser um jogador. Não tinha notado que ele era tão novinho. E essa jogada, o gol do Gabriel Barbosa não, né? Do Alexander Barbosa, o que tá fazendo um zagueiro lá na área? Dá a impressão que, sei lá, teve um escanteio e o cara continuou por lá. Não. É uma bola recuperada por ele na defesa. Ele arma todo o contra-ataque e fala, quer saber? Vou lá pra área. E o Cuiabano teve o espírito para jogar a bola na cabeça do Alexander Barbosa. A gente viu primeiro os gols e agora já os melhores momentos. Já falo do Montoro, tá? Dos gols, aí de novo o Montoro. Mas repare que o Bragantino teve 2 oportunidades. A primeira, boa oportunidade, depois o chute do Pita, mais despretensioso, mas de fora da área, um bom arremate. E o Botafogo vai criar logo no primeiro gol, né? Já consegue fazer o seu primeiro gol na primeira boa chance que tem, Júlio. A passagem do Vitinho, bom cruzamento, o Montoro pisando na área. Eu tava falando, o Montoro, ele tem um quê de Almada? Sim. Ao contrário do Arthur versus Luiz Henrique, né? O Arthur não é o Luiz Henrique. Não tem a bola do Luiz Henrique, não tem a força física do Luiz Henrique. O Montoro me lembra o Almada. Baixinho, picota bastante o jogo, né? Costura bastante o jogo, tem a bola gruda no pé. Gostei desse menino até agora do que eu vi, Tomás. Eu acho que ele vai ser um jogador importante pro Botafogo ao longo da temporada, no meio de campo que vai estar com o Danilo chegando aí. Sim. Que muda de patamar o meio de campo do Botafogo. O Danilo, em relação ao Gregory, é um grande upgrade. Sem dúvida. Então, eu acho que o Botafogo vai formando um time campeão. O David é treinador de nível Real Madrid, ia ser o braço direito do Ancelotti na seleção.
acabou decidindo seguir a carreira solo. Me parece muito bom treinador. Acho que o Botafogo pode sim disputar o título, não pode deixar escapar os pontos como escaparam contra o Vitória e contra o Corinthians. E esse gol aí perdido pelo Arthur Cabral não pode, né? Porque praticamente, como você falou, liquidava a fatura. A grande chance do 3-0. Você elogiou o Corinthians ontem pelo segundo tempo contra o Botafogo. Acho que merece elogio mesmo, mas vale ressaltar Olha que essa o Botafogo... chance do Praxedes, Tomás. Desculpa te cortar. Não, sem problema. Porque essa é basicamente a única chance do Bragantino com o jogo 2-0. E é um cara a cara do Praxedes, né? Ele chuta muito fraquinho. O John faz uma boa defesa, mas ele chuta muito fraquinho. E é incrível como o Bragantino começa bem no jogo, mas quando toma o primeiro gol, parece que sente demais. O Botafogo teve 49% de posse de bola, o Bragantino sempre atrás do marcador 51%. Foram 10 finalizações do time paulista, 4 no gol, contra 16 do Botafogo, 7 certeiras, 4-0 de grande chance, segundo a aferição do SofaScore, 6-3 de escanteios também para o Botafogo e passes um pouco a mais. Aí teve o Bragantino, um pouquinho mais, 494 a 486. Eu falava do Corinthians porque o Botafogo não teve o Marlon Freitas, não teve o Savarino e não teve o Arthur. Especialmente o Marlon Freitas e o Savarino, acho que fazem muita diferença na maneira de jogar do Botafogo, que teve o John, o goleiro, como destaque. Apesar do Bragantino ter criado pouco, o John teve uma nota alta, 8.0, 4 defesas, 2 em chutes dentro da área, 2 bolas aéreas afastadas, 56 ações com bola no total, 79% do acerto dos passes e só 2 cortes. Teve que sair da área ali um pouquinho, não sei se para bater alguma falta ali na meia-lua, também depois apareceu na lateral direita num determinado momento, mas claro, o mapa de calor do goleiro, sempre concentrado na área. A defesa dele no mano a mano com o Praxedes é bem importante. Ali a gente estava falando de 41 minutos do segundo tempo, o Praxedes, que é aquele do Inter, né? Rodou bastante, enfim, um jogador que foi bastante badalado e agora está aí no Red Bull Bragantino. 2-1 ia ter sido um resultado não condizente com o que foi a partida e que, obviamente, deixaria a eliminatória muito mais aberta do que ela está. Ela está aberta. Eu não estou aqui dizendo que o Bragantino não tem nenhuma chance, não precisa nem jogar a quarta-feira que vem. Claro que precisa, claro que tem jogo. O 2-0, se as coisas acontecem pro lado do Bragantino, começa o jogo, faz um gol e tal, cria aquela pressão para cima do adversário, pode ser, sempre pode ser. Mas o 2-1 seria uma história, o 2-0 é bem diferente. Acho que foi contundente a vitória do Botafogo, Tomás. Na zona mista, Cuiabano comentou sobre a importância dessa vitória e também da assistência no segundo gol do Fogão. Primeiramente, boa noite, muito feliz pela vitória e também muito feliz pela assistência, me cobre bastante, está sempre tentando dar assistência ou fazer gol, que é para ajudar o Botafogo, então estou muito feliz pela vitória de hoje, a primeira parte já foi, agora focar contra o Brasileiro, contra o Cruzeiro, que é um jogo muito importante no domingo, e depois pensar na segunda parte, que a gente saiu na vantagem de 2 gols, então seguir trabalhando agora para tentar o nosso objetivo. Foi um jogo muito bom, a gente atacou bem o Red Bull Bragantino, a gente treinou bem essa semana, muito ofensivo, então ele passou a tranquilidade pra gente e passou total confiança pra gente jogar tranquilo e foi o que deu, trabalhamos a semana toda, e deu o resultado, que a gente saiu com a vitória que foi mais importante pra gente, primeira parte. Primeira parte, aí você fala sorrindo o Cuiabano, tá de bem com a vida o jogador do Botafogo. Ele é um cara bem pra cima. O legal desse Mundial foi que a gente teve a chance de... Porque hoje em dia a gente não conhece, a gente não encontra mais jogador. Verdade. Né? A gente vê o jogador atuando em campo, toda quarta, todo domingo, vê muito mais do que via. Sim. Né? A gente assiste hoje muito mais jogo do que a gente assistia, não passavam todos os jogos do Botafogo. O torcedor do Botafogo, se quisesse ver todos os jogos do Botafogo, tinha aqui no estádio. Né? Então hoje a gente vê muito mais jogadores em ação, mas e aí a gente, jornalista, encontra muito menos, na verdade não encontra o jogador fora de ação. Então a gente acaba julgando realmente só pelo que eles fazem em campo. E nesse Mundial eu tive essa chance de cobrir os 3 jogos do Botafogo, ficar no mesmo hotel do Botafogo, e o Cuiabano você vê que é um daqueles caras totalmente pra cima, assim, muito alegres, é um daqueles caras que contagiam o ambiente, né? Faz parte desse grupo de jogadores animados, mais animados do Botafogo. Isso é bom.
Legal, é a primeira vez que a gente pôde curtir aí uma entrevista um pouquinho mais longa, ouvir um pouquinho mais o David Ancelotti aqui no Depois do Jogo, com um português de causar inveja em muito treinador espanhol e argentino que passa por aqui. E até os portugueses. E até, olha, até os portugueses. Cara, não precisa nem traduzir o David Ancelotti, né? Perfeito. Fala português muito bem falado, né? Desconfio que ele já conversava com os brasileiros lá no Real Madrid. Sim, claro, já deve falar espanhol há muitos anos, obviamente. Muito bem, né? Exato. Italiano, obviamente, que é muito parecido com o nosso idioma. E ele fala muito bem, mas não só isso, né? Ele fala bem, ele se expressa bem, ele explica bem o que ele... É articulado. Ele é muito bem articulado. O Renato Paiva também era, diga-se, né? O ex-técnico do Botafogo. O Renato Paiva também era um cara muito articulado, que explicava muito bem, que tinha uma boa leitura de jogo. Mas eu acho que o David Ancelotti tem mais a cara. Eu acho que é mais a cara do que qualquer torcedor hoje em dia quer no futebol. Cara jovem, né? Sangue nos olhos, querendo provar, querendo mostrar, calmo, experiência. Pô, qualquer coisa, né? Pai, o que você faria, né? Ele já deve saber de cor e salteado, né? Porque ele foi o assistente do Carlo Ancelotti no Real Madrid durante esses anos todos. Então, é muito interessante a presença dele aí no Botafogo. Legal, muito bem. Seguimos com a zona mista, meu caro Fernando Vitorino. Daqui a pouquinho talvez a gente tenha algo mais lá do Nilton Santos, onde o Botafogo começou muito bem a sua caminhada rumo ao título que lhe falta, né? O título da Copa do Brasil. O Botafogo jogando nessas oitavas de final e já vencendo a partida de ida por 2-0. O Bragantino nunca passou das oitavas. Você falou isso ontem. Nunca chegou na semifinal, não é isso? Não, o Bahia. Bahia Nunca chegou na semifinal. E o Bragantino nunca passou das oitavas. Caramba. Claro que o Red Bull... time que já foi finalista do Campeonato Brasileiro. Foi. Mas assim, não é que foi aqueles anos, aquela virada dos anos 80 para 90, não é que o Bragantino, né? Chegava sempre em todas as competições e a própria Copa do Brasil estava sendo resgatada bem naquela época, né? 89 foi a primeira? Acho que o termo é sendo criada, né? Porque, embora eu entenda a conexão com a Taça Brasil. Resgatada em relação à Taça Brasil, porque o conceito dela era isso aí, dos campeões estaduais, sim, né? Ela realmente, concordo, ela não surge como um resgate, ela surge como uma criação. Eu não sei se o Bragantino chegou a disputar. Chegou, né? Porque ele foi campeão paulista em 90. Então, em 90, eu lembro que... Teoricamente, ele tem que ter jogado a Copa do Brasil em 91. Pois é, mas em 91 o Corinthians joga a Copa do Brasil por ter feito a melhor campanha. Era um jeito de botar o Corinthians e tirar o Bragantino. Não. Isso aí foi na primeira fase do Campeonato Paulista, as equipes brigaram, quem for o melhor time da primeira fase consegue a vaga na Copa do Brasil. E o Corinthians consegue essa liderança com um gol olímpico do Neto em Araras, contra o União São João de Araras. Mas eu acho que foi então Corinthians e o Bragantino. Deve ter ido campeão, né? Quer ver, participantes, Participantes, Copa do Brasil 91. São Paulo, Corinthians, campeão da primeira fase do estadual de 1990. Isso. Eu lembro porque 15 de Piracicaba, do grupo B. Então, era a história da Série A1 e Série A2, primeira divisão, segunda divisão. Então foi o campeão da fase de grupos e o campeão da Série A2, é isso? Caramba. Que foi o que o São Paulo foi em 91. E que lhe deu a chance de chegar ao título. Sim, mas aí ele vai como campeão paulista. Agora, que não tenham sido Bragantino e Novo Horizontino os representantes do... Não, sim, mas isso foi um erro... São Paulo na Copa do Brasil é um absurdo, né? Eu não lembrava disso, sinceramente. Mas isso eu te garanto que foi uma determinação antes do campeonato começar. Porque eu lembro que existia a torcida... Eu, por exemplo, estava torcendo nesse jogo pelo Corinthians, porque sabia que ele iria para a Copa do Brasil se fosse o campeão da fase de... Torcendo assim, profissionalmente, você diz, né? Não, torcendo porque o Corinthians é o meu time, todo mundo sabe disso. Que isso? Eu não sabia, é verdade. Você não sabia? Não. Eu nunca imaginei. Mas é uma noite de revelações, segundo o Fernando Vitorino, pô. É que tem gente que acha que eu sou palmeirense, né? Mas, enfim, todo o respeito pelo nosso Verdão. Vamos fazer... Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.